Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. É um prazer estar com vocês aqui para discutir um pouquinho, né, falar um pouco sobre a experiência dentro da estética e as realidades que nós temos hoje, né, para enfrentar, para viver. E, na verdade, pessoas precisam de pessoas. Então, quanto mais a gente pode compartilhar, mais a gente aprende também. Então, estratégias lucrativas foi o que eu imaginei para chamar a atenção da galera, que todo mundo trabalha para isso, né? E hoje existem várias formas de você, dentro da estética, aumentar seu faturamento, ticket médio, e a principal hoje é o PPF. Então, eu tenho trabalhado com desenvolvimento de uma marca chamada BlueX, inclusive nós estamos aí primeira-feira, e eu vou falar um pouco sobre isso também. A princípio, tenho mais de 20 anos no mercado, instrutor e palestrante, trabalho no Instituto do Carro como diretor de cursos, onde a gente dá treinamento voltado para estética, detalhamento. Sou profissional de martelinho de ouro há 17 anos. Tenho uma estética em São Caetano, São Paulo, que funciona já há 10 anos de mercado. E já trabalhei na rua, já trabalhei em concessionário, já trabalhei fazendo serviço terceirizado, trabalhei com técnico de desenvolvimento de produto, né, dentro da Maxi Huber, que é uma indústria, né, com a linha da Dimension Car Care. Foi algo que me mostrou muito também quanto que, como profissionais, nós somos muito importantes para a indústria. Muitas vezes o químico está lá fazendo o trabalho, mas ele também não sabe polir, né? Então a gente tem muita informação e didática do nosso dia a dia que funciona super bem para a indústria. E isso é uma área que às vezes a gente nem imagina que pode atuar também, sendo um detailer, um profissional de polimento e tudo mais. Então, começando, a gente tem uma jornada de venda, pensando no que é o mais importante. Você pode ser um ótimo profissional, pode até estar bem posicionado, mas se você não for um bom vendedor, as coisas não acontecem, né? Então, dentro da estética, dentro do lava rápido, som, acessórios, o filme, toda a área que envolve, né, o automotivo ali. Então, o que eu vejo que é mais importante e que muitas vezes a gente falha, porque também as redes sociais, ela vende uma ideia, né? E muitas vezes não é uma realidade. Tem um mundo digital, né, e o mundo real. E no mundo real não é tão simples assim, né? Pô, vou fazer um full PPF de uma Porsche e tal, 25, 35 mil reais. Então, quem tem esse cliente hoje com facilidade, né? Então, até essa questão desse mundo, né, do PPF, eu vou falar um pouco mais. Mas primeiro sobre a jornada de venda. Então, o cliente precisa primeiro te descobrir. Não tem como você desassociar. Pô, eu também não gosto de fazer postagem, então se o mundo de internet é irreal, então eu já nem quero mais saber, não dá, né? É impossível hoje você não ser visto, aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa fazer um post ali, pode até que não seja a sua, né? Eu mesmo não gosto muito dessa coisa de estar o tempo todo criando vídeo. Às vezes passa uma semana e falei, meu Deus, eu não postei story essa semana, que loucura, porque é uma parte do teu trabalho, você tem que pensar dessa forma, né? Não é algo que, se der eu faço, não. O meu trabalho envolve que as pessoas entendam o que eu faço para que também eu consiga mais clientes. Então, é a primeira forma do cara entender quem é você, né, como você trabalha, qual a qualidade profissional que você tem. Então, essa é a descoberta, para então você atraí-lo, né? E qual o seu diferencial, então, para você atrair o cliente até você e, a partir daí, ele poder, então, considerar comprar com você. Porque a consideração, ele vai também fazer um orçamento com o seu vizinho, com o seu concorrente. Eu sempre falo nas palestras, né, que a palavra concorrência, ela significa correr juntos no original, que vem do grego, lá, latim, e é até bonito, né? Você fala, pô, meu concorrente, cara, meu inimigo mortal, né? Tá roubando meus clientes e tal. Então, depende de como você trata, né, o seu concorrente. Na verdade, a gente se posiciona e você nivela por cima quando você consegue trazer o seu concorrente para entender que o seu mercado muitas vezes precisa se posicionar em relação à precificação, em posicionamento. Às vezes você faz um baita de um trabalho legal, tem um cara lá que faz pela metade do preço, mas será que é porque ele é uma má pessoa? Ou porque é o pai de família, está tentando levar o pão de cada dia para casa e ele colocou mais barato porque ele não estava conseguindo vender, né? Então, às vezes, você ajudar esse cara a aprender a vender também, a entender que, poxa, você está cobrando muito barato, o mercado funciona assim, a gente vai ajudando, né? E por isso que eu amo dar treinamento. Eu acho que a informação, ela também é uma formação de grandes profissionais. A gente vai cada vez mais posicionando as pessoas onde você também passou por perrengue, por dificuldade, né? Comecei falando aqui, 20 anos de experiência, diretor do Instituto do Carro e tal, mas a realidade é, como que eu comecei? Meu pai teve derrame,
a minha mãe tendo que cuidar dele, 14 anos, eu fui lavar banheiro de oficina. Então, eu comecei na dificuldade total, por necessidade. Né? Então, às vezes você tem aquela história, pô, o cara começou, ganhou um carro do pai dele com 18 anos, pô, era um carro de luxo, aí ele vendeu e montou uma estética. Então, pô, é um caminho muito diferente. Né? Então, a gente até tem que pensar nisso, né? Nem sempre vão ser os mesmos caminhos, mas eu também creio nisso, que a dificuldade, ela também te forja, né? Ela te dá um monte de direcionamento, né? Você acaba errando e no sofrimento você aprende muito. Às vezes, quando as coisas estão muito fáceis, você relaxa, né? Releva, né? Deixa de buscar novas oportunidades e acaba não crescendo por conta disso. Aí você fala, pô, e aí, como é que você tá? Tô bem, tá lá na empresa, lá, tô 20 anos na mesma empresa e tal. Então, o que é bom ou ruim nisso? Não tem certo ou errado, né? Mas a vida é feita de escolhas. Então, você define até onde você vai chegar. A primeira questão importante, pensando nessa questão de consideração, de compra, mas é a nossa mente. Como é que você se posiciona para vender? O que você acredita? Primeiro que você tem que acreditar muito em você. Eu falo, por exemplo, o PPF, que vem na ideia do high-end, né, do carro de luxo, Porsche, full PPF. Não é fácil de vender 35, 20 mil, que seja 15, né? Mas a ideia é, você acredita que é possível? Então, primeiro quebrar um paradigma que não, tem quem pague, porque a gente não pode nunca medir pela nossa régua. Ah, não, pô, mas, cara, será que alguém, se você desconfia, desacredita, ou não, já começa errado. Então, você precisa acreditar muito em você, não medir pela sua régua e criar uma forma de, peraí, o que eu quero? Daqui a 5 anos, onde eu quero estar? Então, essa é uma pergunta. Mas qual que é a primeira pergunta que você tem que se fazer? O que eu estou fazendo para isso? Que aí essa te faz se movimentar para que seja dessa forma, que você alcance algo. Então, a compra ela é uma consequência de vários fatores, né? Então, a segurança no que você está oferecendo. Não adianta só pelo preço. Tanto que eu tive uma situação essa semana de um cliente meu que levou para fazer um serviço de película externa, de para-brisa, que tem um custo mais alto. E o meu concorrente me falou, pô, mas quanto que você fez tal? Porque achei que ele fosse fazer comigo, eu fiz mais barato. E eu achei interessante isso, porque mesmo cobrando mais caro, o cara fez comigo. Mas eu sei por quê. Porque quando o cliente leva o carro para você, ele não está comprando só o preço. Ele está comprando a sua estrutura, está comprando a sua qualificação profissional, o quanto que você passa segurança para ele. Quando você passa confiança, segurança, pô, você vai no cabeleireiro cada hora em um? Por quê? Uma arte, né? Não, eu vou, pô, eu passo a máquina aqui, careca, todo mundo corta. Pode ser, mas a grande maioria, cara, não troca facilmente um cabeleireiro, um profissional que é manual, né? Então, por exemplo, eu faço martelinho de ouro. Cara, dificilmente um cara que faz serviço de martelinho vai procurar o outro porque, vou ver se acha um mais barato. Não, ele quer manter o carro original, ele confia que eu vou deixar o carro dele original, vou voltar ao amassado, porque já é uma redução de custo. O cara já vai evitar pintar uma porta. Então, é uma área que atrai pela qualidade, não pelo preço. E, às vezes, o mais barato já não vai deixar naquela qualidade de acabamento, de entrega. Então, qual a sua qualidade? Onde você se posiciona? Isso é uma boa pergunta, porque também entra nessas considerações que vão fazer o seu cliente pagar mais para fazer com você. Né? E aí, o pós-venda entra nessa consequência, né? Quando a gente faz uma vitrificação, qual a garantia do vitrificador? O fabricante deu 10 anos de garantia, 5 anos de garantia. O que significa isso? Então, eu falo sempre que a gente tem que tomar cuidado para não pensar que nós somos uma marca. Eu sou Gion, eu sou CarPro, eu sou... Não estou falando nem pelas marcas que eu estou citando aqui, Naziol, mas a ideia é que você é acima da marca. A sua empresa é o seu nome. Então, a marca depende de você para poder chegar até o carro ali, ser aplicada. Então, muitas vezes, seu cliente não sabe qual a marca que você usa, o que você está aplicando. Né? Então, se você está passando um produto lá que custa 500, R$1.000, um couro cerâmico, aguardando as etapas do tempo de cura, da evaporação do solvente, ou você passou a margarina. Ele não está ali para ver se foi exatamente isso. Né? Para carro zero, passa uma quali, passa ali. Eu estou falando isso porque tem uma história verídica sobre isso, tá? Uma loucura, mas é real. E o cara que fazia vitrificação com margarina. Mas voltando para essa ideia de psicologia do preço, nós compramos essa ideia o tempo todo, principalmente com grandes empresas.
E a gente não compra pelo mais barato ou pelo mais caro. Isso é relativo, depende do bolso do cliente. Mas vamos supor, psicologia do preço. O que significa cristalização? Lavar, polir, descontaminar, passar a cera. Não, cristalização pode ser lavar e passar a cera. Está certo ou está errado? É o que você quiser. Porque a cristalização é uma terminologia. Né? Não tem cristais primários que vão fazer parte de uma... A ideia da cristalização, muitas vezes na cabeça do seu cliente, você tem que entender o que ele procura. Não, eu queria fazer aí a cristalização para dar o brilho, né? Que eu vou vender o carro. Então, ele já te deu um direcionamento, ele quer só dar um brilho que vai vender o carro. Não é geralmente o cara que vai pagar muito, né, num coat cerâmico de R$3.000. Então, já te deu um direcionamento para venda. Mas, assim, sempre você consegue usar a psicologia do preço para melhorar esse budget, esse ticket médio. Por exemplo, Coca-Cola no McDonald's. R$6 de 300 ml, 7 de 500, 8 de 800 ml, 700 ml. Qual que você compra? Geralmente, se você já está comprando a Coca-Cola, é porque você gosta de tomar refrigerante. Já vai nessa daqui, R$1 a mais, né? Você pega um balde de Coca-Cola. Mas, pô, Coca-Cola de máquina, né? Vamos falar mal do McDonald's, né? Cheio de gelo. Então, não é a melhor Coca-Cola, né? Mas você paga por quê? Porque a vantagem, você já está ali. Eu vou no cinema com a minha família comprar a pipoca do cinema. R$25 o pacote pequeno, 27 o médio e R$29,90 o grande, que já vem com um copo da Walt Disney. A ideia é a vantagem. Porque você não vai fazer sua namorada ir no cinema, comprar uma pipoca, estourar em casa, levar dentro da bolsa, porque, nossa, é louco, o preço dessa pipoca é um absurdo. É um absurdo, né? Mas em parte a gente vive isso. E é natural. Grandes empresas usam a psicologia para atrair, para gerar valor. Então, por que a gente não faz isso na estética? Por exemplo, cristalização, 2 meses. Por que 2 meses? Aí te dá um direcionamento. O que você está oferecendo de garantia? Quanto tempo vai durar essa cristalização? Né? Aí, por exemplo, cristalização pode ser lava, descontamina, pule. Quanto tempo leva para fazer isso? Cara, vou ficar o dia inteiro aí, dependendo do estado do carro. Aí vai da técnica do cara, quanto ele conhece de polimento. Mas eu tenho muitos que vendem cristalização, lava, descontamina, passa uma cera. 2 horas está pronto. Então, pô, R$650 é sugestivo, mas é caro ou é barato? Se for pensar assim, pô, tá caro pra caramba, nem polir o carro, né? Então, é relativo essa questão de caro e barato. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é aqui, ó, selante, 6 meses. O que custa mais caro, a cera ou o selante? Depende, porque o que custa mais caro é o seu tempo. E às vezes você vai pegar uma cera, vai passar no carro e vai ficar com dor no braço até tirar a cera. E a entrega da cera é semi-permanente, ela fica sobre o verniz. Um selante, você tem selante cerâmico hoje, por exemplo, até falo da Dimension, que eu uso bastante na loja, que vai te dar 1 ano de proteção. Vai durar 1 ano? Depende da manutenção. Mas a ideia é que é muito fácil de aplicar, né? No spray, você passa o pano, é muito menos desgastante e mais rápido. E aí 6 meses, 1 ano, cerâmico, por exemplo, um 7H aí, você tem 7H a partir de R$80, R$79, né? 100 conto que seja. Mas assim, no final, o produto não é o que custa mais caro. Vou usar um composto aqui de R$180 e tal. Se você for ver, quanto você usou de composto para polir um carro? Nossa, eu usei 15... Nossa, 15 ml custa R$5. Então, não é caro o composto 180. Se ele te entregou algo que é rápido, né, que é palpável, ganhou otimização de processo, chama isso. Então, se você otimizou seu tempo, isso tem mais valor. Então, sempre pensa nisso. Né? O que faz você ganhar dinheiro? Às vezes é diminuir seu tempo de trabalho com prática que vai te dar mais retorno. Você pode fazer quantos carros, por exemplo, se você ganhar mais tempo? Para vitrificar o carro fica uns 4 dias. Eu tive aluno com uma situação dessa. Caramba, meu, você está demorando muito. Pode até ser um carro ruim, mas não é sobre a condição do carro, é o conhecimento técnico. Né? Entra nessa questão, poxa, um verniz duro, você tem que ser mais agressivo, mais resistente. Né? A resistência do material que vai te falar o quanto você precisa polir. Né? Não existe essa ideia do polimento técnico, polimento comercial. Porque você é o técnico que vai saber polir. Não dá para você pegar um carro e dar uma passada na máquina, numa rotativa e deixar o holograma porque foi mais barato. Porque é o seu nome que vai para o lixo. Então, no final, a ideia de cobrar mais barato porque é um comercial, tem que ser um processo rápido para você, algo simples, que talvez você não vai tirar todos os riscos numa orbital ali, um processo que seja mais inteligente, mas no final que te dá dinheiro, precificar direito. Então, qual que é essa ideia aqui? Ó? Vamos pensar nessa questão do cerâmico, ou no selante, né?
2 meses, 6 meses, 1 ano. Aqui é a vantagem da Coca-Cola, que eu falei para vocês. Pô, 650. Aí 6, 7, 8, 5, 4, 3. Repararam isso daí? Por quê? Porque esses números aqui aproximam esse valor aqui que, se você só falar 830, é caro ou é barato? Agora, quando você dá uma referência para ele, ó, eu tenho de 650, de 740 para 6 mil, de 830 por 1 ano. Cara, ficou muito barato, 830 reais. Por quê? Porque você deu referência. É a mesma coisa que ele passou em 3 lojas para fazer o orçamento, e aí tem 3 valores e a cabeça já fica um pouco mais ampla no sentido do que ele quer comprar. Mas o mais importante é isso, você gerou um valor. Pô, mas aí um cerâmico aí de 1 ano, né? Aí depende de como a gente pensa, porque entra naquilo. Eu acho mais fácil passar um cerâmico e passar o pano do que passar a cera. E às vezes ele custa mais barato por conta disso, porque ele me otimiza o tempo. Então é mais para dar uma ideia que dentro da estética, você muda algumas coisas que fazem muita diferença no sentido financeiro. E para PPF? PPF é não só a onda do momento, né, mas é o que veio para ficar, assim como o cerâmico antigamente, quando foi colocado, né, em pauta e entrou no mercado, ele não veio para tirar a cristalização, a cera, que ainda existe, né, mas é algo muito acima no sentido de uma ligação covalente química que vai te entregar, bate água, escorre, não impregna sujeira. Então essa ideia é muito boa. O problema é que muitas vezes é entregue menos do que é prometido. Né? O cerâmico, quando entrou no mercado, tinha essa coisa de pôr fogo, né? Bate de cocô de passarinho, seiva de árvore, vai bater as pedras e não risca mais. Aí é um problema, você está criando uma expectativa irreal do seu cliente. O cerâmico nunca foi resistência física. Né? Até essa questão de 7H, 9H e tal. Eu entro, né, em outros assuntos sobre isso, mas também não é o mais importante a dureza do material. Isso tem a ver com o teor de sólido, o quanto que você entrega de camada aplicada, por isso que custa mais caro um 9H. Tem mais teor de sólido, mais camada aplicada. E aí vai ter mais durabilidade. Agora, dureza, né, tem dureza relativa e dureza superficial, né? Dureza relativa e dureza absoluta. Então a gente está falando de dureza relativa. Se é um verniz macio, não vai mandar nada você colocar um 9H lá. Agora, pô, um verniz cerâmico vai fazer diferença por conta de um verniz. Né? Então a interação ali covalente faz diferença por conta do verniz. No final, o PPF ele vai entrar para essa ideia de precificação, de como você gera valor. Porque o público esportivo, que é o que mais se vê, né, no PPF, Porsche, né, Ferrari, ele encaixa. Mas por que não fazer o PPF no Fusca? O que eu quero quebrar de paradigma na cabeça de vocês? Pô, o cara que tem um Fusca clássico, mesmo que não seja o mais lindo Fusca, né, de 100 mil que o cara restaurou. Não, um Fusca. Às vezes ele tem ali lugares onde ele está ralando que ele, puxa, não queria ter que pintar aquilo e o PPF pode proteger. Né? Você tem ali sedãs, carros normais. A ideia é que você pode vender para o cara do Celta, o canto de porta. Quanto custa? R$50. Pô, todo mundo tem um lascado no canto de porta. Então você amplia essa questão do PPF para que não seja só sobre carros de luxo. Né? 3% para menos da estética no Brasil trabalha todo dia com carro de luxo. Não é uma realidade. Né? Então quando você olha para isso, por isso que eu falei que o mundo de Instagram ele é bonito, né? Mas às vezes a gente cria aquela ideia de um dia eu vou também fazer a Ferrari. Não, às vezes não é isso exatamente, vai ser uma consequência de experiência, de conhecimento, de propaganda, né? Às vezes pessoas com menos tempo que você investiu mais em marketing já está fazendo, às vezes, um carro que você não fez ainda. Então vira uma frustração essa questão. Por quê? Às vezes o cara mora onde? Eu moro aqui em Mauá e o cara mora em Balneário Camboriú. Então não é uma questão de localidade. Né? É muito mais fácil achar uma Ferrari em Balneário Camboriú. Então a gente precisa entender que para o público que eu tenho, para o cliente que eu atingo, como que eu ganho mais dinheiro? Como que eu ofereço? Como que eu aumento o meu ticket médio? PPF. Essa é uma resposta fundamental. Mas só para carro, PPF ele vem com essa proposta, né? Carros, motos e caminhões, que é o que a gente está absorvendo hoje no nosso mercado. Porém, embarcações, eu já fiz jet ski, parte interna de barco, né? Aeronaves. Sabe para que foi criado o PPF? Para a hélice do helicóptero. Foi a primeira utilidade do PPF. Depois que ele veio para outras áreas. Então, máquinas agrícolas, industriais. Você fala, poxa, quanto custa aí uma Porsche? 600 mil, 1 milhão. E uma colheitadeira? 7 milhões, 6 milhões.
Depende da colheitadeira, dependendo do que... Cara, mercado agro, PPF, por que não? O cara vai entrar lá no canavial, sei lá que tipo de plantação, vai arriscar a colheitadeira dele toda bonitona. Entendeu? A ideia é, você pode ir muito além do que o mercado olha, que às vezes é para dentro da estética, do automotivo, do lava rápido, do estacionamento, porque existe um mundo para ser explorado. A gente precisa sempre ampliar essa visão, porque aí vai mais longe, né? Por exemplo, eu vejo vídeo europeu, os caras colocando PPF em restaurante, mesa, os caras cortando carne nos mármore, coloca PPF para proteger, depois que fica muito sujo e tal, aí troca. Então é uma realidade na Europa, né? Eu, quando comecei a fazer PPF, fui fazer um treinamento na Argentina, porque eu fui técnico da Garvari, né? E o CEO da Garvari falou para mim, você precisa ir para a Argentina. Pô, Argentina? Não, Argentina não. A gente já está perdendo o futebol, agora PPF não é possível. Porque os caras estavam 5 anos na nossa frente, né? Isso há quase 4 anos atrás. Então é interessante, porque eles ganharam essa visão, né? Veio um pouco dessa pegada da Europa. Eu achava que a Argentina estava quebrada, porque era a informação política, que é limitada a informação que a gente tem. E pessoalmente eu vi várias estéticas, visitei 10 estéticas na Argentina, a maioria melhor do que a minha, que já é uma estética bem estruturada. Os caras tinham água quente para lavar carro, filtro separador de partícula, água filtrada, os caras se preocupando com cada coisa desmineralizada. Então já era algo assim, 4 anos atrás. Então é interessante de pensar, né? Muitas vezes a gente tem uma referência e ela ainda pode ser muito mais alta, depende do que você enxerga. Então, móveis, objetos de decoração, vidro, espelho, superfícies metálicas. Até interessante pensar equipamentos esportivos, porque o Menzinho, né, que está famoso agora na TV, a gente conheceu ele, que ele mora perto da minha estética lá. E aí teve um menino que foi com uma raca de beach tênis. Então, eu tava querendo pôr o PPF aqui, meu, porque tá... Só que, quanto custa essa raquete? R$3.200. E, cara, só que olha que interessante, aí é da forma de pensar. Eu podia cobrar R$200 e fazer um PPF no canto da raquete? Ele pagaria rápido. 300? Ou você cobrar 500? Não tem o preço, entendeu? Eu poderia cobrar bem porque pagaria, mas ou eu vou abusar e tentar ganhar tudo em cima dele, ou eu falei para ele assim, que foi o que eu fiz. Meu, você não quer fazer um vídeo? Quantos jogam Bitcoin lá com você? Tem um grupo aí, um WhatsApp? Tem quase 200 pessoas. Então tá bom, ó, vou fazer um vídeo aqui, não vou te cobrar nada. Aí você põe lá pro grupo e tal. Cara, se eu ganhar 200 de um, ou de 200 pessoas, eu fechar 3, 5, 10, 15 pessoas. Raquete de beach tênis. Eu já abri um outro mercado que eu nem sabia, por causa de uma visita de um adolescente que está jogando beach tênis. Então, muitas vezes, a sua visão te limita. Eu fui fazer um treinamento, eu dou curso, consultoria, e às vezes eu pego um aluno que fez um curso básico de PPF, agora tem um carro full aqui, o que eu faço? Meu Deus, eu vou aí fazer com você. E no caso desse cara no Rio de Janeiro, ele estava... ele falou, meu, o difícil aqui que o pessoal não paga, ninguém conhece. Então, você sai na frente, você que é o cara que está dando informação, então você vai virar o rei do PPF, cara. Pensa só, o meu cunhado fez curso de martelinho comigo, isso tem 10, 12 anos atrás. Hoje ele está na Nova Zelândia. Aí eu perdi parte da família porque eu dei o curso de martelinho para ele. Claro que não, estou muito feliz por isso, porque ele está super bem, né? Ele foi na época da pandemia e tal, levou meu sobrinho para ficar 6 meses, que virou um ano, que cara, meu sobrinho fala, tio, o pai agora é o rei do martelinho aqui. Por quê? Cara, é brasileiro, trabalha pra caramba, né? Batalhador, bom profissional, então assim, super valorizado. Então até onde você pode chegar? Hoje eu tenho aluno formado Canadá, Austrália, Nova Zelândia, já tem um senhor já, que ele está gerenciando uma oficina em Londres. Cara, quando ele me contou isso aí, eu falei, caramba, estão bem melhor do que eu já. Então, essa é a minha maior triunfo, né? Pô, já fiz muito carro de luxo e tal, mas quando eu penso na vida das pessoas, que através de treinamento você pôde investir e ver a diferença que isso fez por conta de qualidade de informação, cara, não tem preço. Né? A vida faz muito mais sentido. Então, eu quero mostrar para vocês essa realidade do PPF, que entra para todos os públicos e todos os nichos. Um rolo de PPF, por exemplo, que aqui na feira está sendo vendido a R$100, preço de feira mesmo. Média de 4 carros, ele tem 15 metros, um rolinho, só para cantinho de porta, tá? Ele faz 16 bordas de porta, preço de venda média de R$50 a R$90. Se colocar R$50 por porta, R$200 por carro, um carro por dia, na semana já deu 1.000. 4.000 a mais no mês, só vendendo cantinho de porta. Olha a matemática disso.
Aí você vai ter um faturamento aí entre 800 a 1.400 e um lucro de 650 a 1.290, depende do preço que você for trabalhar aqui. Isso aí é um cantinho de porta. Soleira. Todo mundo entra no carro pisando na soleira, né? Difícil estar o tempo todo fugindo dela. E mesmo esse carro que eu coloquei aqui, que é uma M4, ele já vem com a soleira aqui protegida e ainda assim tem toda essa parte aqui, ó, de pintura para proteger. Porque a soleira nem sempre protege, é aquela coisa que vem ali escrito pequenininho, metal, não é protetivo. Então o PPF ele supre e quando não tem, mais ainda, né? Então você coloca ali entre 350 a 450 reais um kit de soleira. Vamos pôr a média de 100 conto cada uma, 400. Né? Às vezes a traseira é menorzinha, 350. Isso é a média, tá? E aí não tem preço, porque aí eu vejo gente cobra muito mais do que isso, é só para dar um parâmetro. Então, um rolo, por exemplo, para fazer soleira, ele vem com 8 centímetros, assim, um padrão, com 15 metros também. Também vai fazer uns 4 carros. O primeiro carro, por exemplo, ele está custando aqui 350 reais. O primeiro carro você já cobrou 450, já pagou o rolo, sobrou 100. E os outros carros, tudo lucro. Então, olha o nível de lucro que você chega aí, pensando em soleira. Uma peça ruim de aplicar também, mas agora pensando num metro. 1 metro de PPF, para vocês terem essa dimensão. 15 peças de retrovisores, aqui é um retrovisor grande, tá? De 1,52 m, aqui é a largura, então é 1 metro linear. 1 metro por 1,52, que já vem no PPF. Se você vender um kit ali de 350 a 550 reais, o investimento do metro, na média, é 550. Porque eu tenho material de entrada para 4 anos, tenho de 7 anos, tenho de 10 anos. Então vai mudar o valor de rolo. Mas então a média é isso aqui, 550. Faturamento 2.450, 3.850 com 1 metro de material. Você gastou 550. Tá ruim? Então, assim, é muito importante olhar para o PPF, que não é aquela coisa para o cara que sabe aplicar, que tem o carro de luxo. Não, pode vender PPF para todo mundo. Não quero fazer retrovisor. Tá certo, não faz. Retrovisor é ruim de fazer. Para quem está começando, foge um pouco do retrovisor, que é uma peça redonda, ruim de travamento, mas vamos pensar assim, 13 peças aqui, ó, de porta-mala, saída de porta-mala. Todo mundo vai tirar as coisas do porta-mala, vai ralar ali no para-choque, né? Plástico, pintado. Então, cada peça dessa daqui, ó, isso pensando num Civic, por exemplo, um sedã médio, né? Média de 350 a 450. Então, com 1 metro de PPF, se você, nos mesmos 550 nesse metro, entre 4.500 a 5.850, 1 metro de PPF, só para saída de porta-mala. Então, você pode ter o lucro limpo aí de 4 a 5.300. Então, é fora da curva, assim. Mas como é que o cara vai saber que você tem o PPF? Só você falar, oferecer. Eu estava falando do rapaz do Rio de Janeiro, ele estava reclamando que, lá ninguém conhece, o pessoal não está pagando, e aquele cara que procurou ele para fazer o FUC, ele não podia perder essa oportunidade. Então eu fui lá, fiz com ele o carro, mas assim, enquanto eu estava na estética dele, eu fui ensinando coisas para ele simples, na prática. Chegava o pessoal para deixar o carro para lavar. Ele chama Júlio. Ô Júlio, vou deixar aí, tá bom, às 4 horas, tal, pode vir pegar, tal. Aí tem o segundo cliente, vem o terceiro cliente, aí chegou uma cliente lá, vou deixar aqui a Patrícia. Aí, oi Patrícia, tudo bem? Olha, você não quer já proteger? Tá vendo que tá arriscado aqui, ó? Com a unha você tá arriscando a maçaneta e tal. Então eu comecei a fazer a venda para ela. Aí ele, quase que ele perguntou se eu conhecia a Patrícia. Mas a ideia é, Júlio, tô aqui te mostrando que seus clientes estão entrando aqui. Você tá, não, é que eu agendei a lavagem. É verdade. E por que ele não vai pagar também para fazer o PPF? Mas a gente está fazendo o carro full aqui, meu. E até terminar. Então você está preocupado com outra coisa. Você precisa estar o tempo todo ligado em vender. Todo cliente é um potencial. Então, se cada cliente... Às vezes, você nem precisa correr atrás de fazer outros clientes. Se você vender mais coisa para o mesmo cliente, é muito mais fácil. Muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente, já confia em você, já está deixando o carro contigo. Então, a gente precisa aumentar muitas vezes nosso faturamento, oferecendo mais serviços agregados para os clientes que já são nossos. Olha isso aqui, para vocês já entenderem que é fora da curva. Maçaneta, né, os kits de concha de porta que eu acabei de falar, com o mesmo 1 metro de material, por 1,52 aqui, dá para fazer 48 kits. Quer dizer, 48 carros, porque um kit são 4 portas. Isso, carro 4 portas, tem 2 portas também. Mas aqui, ó, com 1 metro de material, 550 reais, você pode faturar entre 12 a 21.600 reais. Lucro líquido entre 11.400 a 21 mil reais. Só fazendo a maçaneta.
Então, as informações, até, cara, vou fechar a estética, vou sair para a rua fazendo as maçanetas de porta. Até oferecendo no farol, quer fazer a maçaneta? Porque é absurdo o lucro disso daqui. Então, a gente precisa entender que, assim, não é fácil, né? Ah, pô, mas não é fácil. Quem disse que seria? O que é fácil na vida? Então, a questão é, acredite que é possível aprender. Se vocês tiverem dificuldade, quiserem ir lá no stand, lá eu vou mostrar na prática para vocês hoje mesmo. Canto de porta você faz a seco, já vem cortado. E a ideia é o seguinte, vai aumentar muito o faturamento. E fora que você já se posiciona nesse lugar onde você está aplicando o PPF. E de repente vem um cara lá para fazer uma frente, né, 7, 8 mil reais, um carro full. Então é mais para abrir a cabeça de vocês nesse ponto, onde o mercado impõe, né, e a gente até tem essa ilusão que, nossa, é só para quem pode. Não, é para mim. Acredite nisso e vai para cima, porque o PPF vem para facilitar muito. E a BlueX oferece aí uma proteção 60 vezes maior do que em relação a coaches, não dá nem para comparar, tá? Ah, não, vai vitrificar ou vai pôr PPF? Não é comparativo. O PPF vai segurar a batida de pedra, cocô de passarinhos, tudo que a gente falava ou pensava antigamente que não era real, né? E você tem essa facilidade. 60 vezes mais no sentido de espessura, você vai entregar ali uma micra e meia, 3 micras no máximo um coat cerâmico, você tem 60 vezes, 216 micras eu tenho o PPF da BlueX, né, que vem para ser o mais espesso do mercado. A linha de entrada já tem 190, quer dizer, em relação a coat não dá para, é uma proteção fora da curva. Tecnologia com regeneração a risco, né, que vai manter a estética, o brilho. Imagina uma coluna Black Piano, você para lá para polir, aí fica com raiva que você acabou de polir, nossa, aí você passa o pano, risca. Aí, cara, a polir, mas eu acho que é a boia. Então aí é aquela coisa, põe o PPF nela riscada, você descontamina e põe o PPF, ele encobre os riscos, ele não precisa polir mais. E só vende, você ganha tempo, ganha dinheiro e deixa o cara super feliz, porque além de não riscar, ele ainda vai regenerar o risco. Então nunca mais vai riscar o coluna Black Piano. É fora da curva. Isso que eu não entrei, nem coloquei aqui, porque não ia dar tempo, né? Quanto tempo eu tenho ainda? Ah, então tá bom. A ideia é que a gente facilite a entrada do PPF, tanto na compreensão de vocês para a venda de PPF, quanto na aplicação. Quando eu comecei, por exemplo, precisei ir atrás, correr atrás de curso, fui para a Argentina e tal, porque faltava informação e também porque custava muito caro, assim como ainda é caro. Né? Ah, pô, 5, 6 mil reais só de mão de obra para fazer um carro. Aí você compra um rolo, sei lá, 6, 8, 10 mil, dependendo da marca. Aí você coloca 6 mais 8, mais... quanto que eu vou cobrar do cara? E aí, no final, você fica lá 4 dias de trampo, 5 dias, você está começando, você perdeu uma peça. Então, por que eu falo que eu tenho 3 modelos de curso? Um curso básico para quem está começando do zero, né, e eu não dou o curso avançado para quem não tem noção, porque senão é prejuízo. Né, o cara vai investir uma grana e aí ele comprou 2 metros de PPF, né, ele vai fazer sozinho lá um capô. Se ele perder aquilo, se ele não cobrou o dobro do valor do custo, ele já está no prejuízo. E geralmente, vamos colocar lá, 550. Então, 1.100. Aí veio uma sujeirinha, alguma coisa, marcou a cola, faltou alguma coisa na técnica, está aprendendo, perdeu o material. Quanto que você cobrou para aplicar? Ah, cobrei 1.500. Ele ia ganhar 300 e agora vai pagar do bolso. Quer dizer, não pode cobrar 1.500. Aí vai cobrar quanto? 1.100? 2.400? Pô, é difícil de vender, é caro, né? 2.400, um capô. Então você fica pensando, se ele dobrar o preço do custo, fica difícil de vender, mas se ele não fizer isso, ele pode perder também. Então, começar o PPF na necessidade de peças grandes, não, eu vou fazer um para-choque, eu já quero aprender. Tem muita gente que tem e é bom, né? Não perca isso, mas vai pelo caminho mais certo, onde você arrisca menos. Né? A gente tem aqui os aplicadores de PPF que eu estou vendo aqui, que já entendem isso daí, é aquela coisa, você faz um farol, né? Aí depois, poxa, fiz um farol, e às vezes quanto custa um farol? Pô, às vezes 30 mil farol da Porsche, tem farol de BM ali, 6, 8, do Jetta. Então, às vezes você cobrar lá R$1.000 para proteger uma peça de 8 mil, 10 mil, o par, né, 500 cada uma, pô, o cara paga tranquilo. E fora que é fora da curva, assim, visual, brilho, repelência, né, é muito bonito, imperceptível, né, transparente. Então, essa questão do poder hidrofóbico, ele vem sempre com essa pegada do coaching, né, apliquei um cerâmico. Então, muitas vezes hoje o cara vem
para fazer um cerâmico, uma vitrificação de pintura, você pode vender, você não quer fazer pelo menos o seu capô, né, já mantém a frente para não tomar pedradinha, o restante a gente vitrifica. Então, você vai começando vendendo PPF fracionado, vai facilitar a sua entrada no mercado, né, gerar valor e te posicionar também como aplicador de PPF e vai ganhar muito dinheiro com isso, pode ter certeza, pessoal. Então, outras vantagens que a gente tem, credenciamento, né, linha fechada, suporte técnico, indicações pelo site e uma linha de pré-corte, às vezes, quando você precisa para alguma coisa, com mais de 300 modelos aí. É isso que eu tenho que passar para vocês. E na sequência, quem quiser ir lá no stand da WX, está lá no 3º piso. Aí eu já mostro na prática ali a aplicação, para já tirar, desmistificar, né, essa dificuldade da aplicação. Para peças pequenas é algo muito fundamental. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Valeu.